Olá, você está no canal Amador, vamos falar de mais uma leitura feita. Se trata, para mim, de uma releitura, do Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. A gente leu esse livro agora, no mês de maio, lá para o grupo do Lendo Literatura Brasileira, vou deixar o link lá embaixo da página do Álvaro, onde ele comenta um pouquinho das nossas leituras que a gente faz, todo mês ali. E foi uma leitura enriquecedora, para mim é uma releitura na verdade, enriquecedora porque muitas das coisas que eu vi agora nessa releitura, por exemplo, eu não tinha visto, não tinha me atentado, e é uma coisa natural, Através de novas releituras que você passa a ter ali um pouco de conhecimento do que foi, do que é, do que ainda pode ser. Livros como esse, em se tratando de Lígia Fagundes Telles, a gente encontra muito mais coisas, A cada releitura a gente descobre ali uma camada de assuntos que podem ser destrinchados a partir desse livro. E o que trata nesse Verão no Aquário? Aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, chamada Raíza. Raíza, se você for ver, é um nome que vem da palavra raiz, aquela pessoa que está enraizada, que não se move. E Raíza, ela mora com essa mãe chamada Patrícia, a tia, e Raíza, ela já perdeu o pai, Tanto que ela acorda, nesse primeiro capítulo do livro, ela já acorda depois de um sonho que ela teve com o pai dela. E ela tem contato com a prima dela, a Marfa, contato com a Dionísia, que é a empregada da casa. Ou seja, ela está em volta dessas mulheres em diferentes idades, diferentes classes e opiniões. E também o contato masculino que ela tem aqui é através das lembranças do tio, do pai dela, Inclusive ela tem aqui um amor com uma pessoa que já está se relacionando com outra pessoa, Então não é um amor ali muito bem desenvolvido, vamos dizer assim, porque esse cara para qual ela tem relacionamento é um cara extremamente entregue aos prazeres da vida, aquela vamos viver, enfim, tudo isso. E o que vai mais chamar a atenção aqui é o que acontece. É que a sua mãe, a Patrícia, ela é escritora. E vira e mexe, ela recebe a visita do André na casa. E o André é esse ex-seminarista, Eles conversam ali toda vez que ele vai, a portas fechadas. E isso vai despertando a curiosidade da própria Raíza. De quem é André, do que eles fazem, Inclusive rola ali um assunto meio que freudiano, entre uma rivalidade da filha com a mãe, quando é para chamar a atenção desse André. Principalmente isso parte da Raíza, A mãe tem um olhar totalmente diferente a respeito do André. Mas por parte da Raíza, ela começa a não só imaginar, mas ela começa a cultivar esse tipo de pensamento na cabeça dela. Comenta com a tia, comenta com a prima, chega até, às vezes, nos breves relatos que ela tem de conversa com a mãe, conversar um pouco com a mãe, não sendo direto, obviamente, acho que não assustar, Mas ela conversa com a mãe a respeito do que André significa ali naquele momento para ela, E a mãe, sempre elegante, Ela sempre fala do que André está ali procurando por ajuda e algo do tipo. Então, o que a gente percebe aqui é que essa relação da Raíza com homens parte muito também da idealização dela, Raíza é uma personagem que muita gente fala que é chata e de fato, às vezes dá um pouquinho de raiva da Raíza. Mas ela entrega muitas dessas idealizações. Ela idealiza a figura de um pai, que para ela simbolizava uma coisa mais presente do que a mãe. E a gente já chega lá do porquê, do porquê ela enxerga desse modo a mãe dela. Então ela olhava para o pai com um afeto, e depois que ele se vai, esse afeto é cada vez mais cultivado. Então é um quarto, é uma foto, é um cheiro, é um sonho que vai trazer a Raíza para esse passado, essa história com o pai, e fazer ela esquecer totalmente o presente, E você pode perceber também que essa idealização parte também da relação que ela tem para o André, Ela parece que ela gosta mais da idealização do que ela faz do André do que do próprio André em si. Porque as conversas que ela tem com o André joga para ela a realidade das coisas, entrega para ela o que ele é,
porque ele conversa com a mãe, pé no chão, mas a Raíza não, ela fica ainda inerte a essa idealização do que ela imagina da relação da mãe com o André, e idealiza ainda mais, né, a esse seu desejo, essa sua curiosidade por esse homem. E a relação dela com o Fernando, que é esse cara que tem um relacionamento com outra pessoa, por exemplo, vem também para, digamos, tapar esse desejo da Raiz, esse desejo visceral, esse desejo de corpo, esse desejo físico, né? E o Fernando vai muito bem por esse lado. O Fernando é uma pessoa que tem relacionamento com outra pessoa, mas cultiva um também com a Raíza. A Raíza é a amante, né? Vamos dizer assim. E a Raíza não se preocupa por nada disso, né? É uma relação estritamente carnal por parte do Fernando, né? E o Fernando é aquele cara bom vivant, né? Que está ali falando sempre através de poesias, através de metáforas, através de um hedonismo desmascarado praticamente, vamos dizer assim, e que, de certa maneira, uma coisa meio freudiana, já que a Raíza perdeu o pai, né? E o Fernando é essa figura desse homem mais velho, né, essa figura masculina mais velha que a Raíza, então ela encontra no Fernando um abrigo meio que físico, né, e descobre também no André o desejo, a curiosidade, né. Então dá para ver essa dualidade entre o André e o Fernando ao longo do livro, né, e coloca ali a figura do pai como uma figura quase que mística, uma que penumbra toda a casa dela ali, seus pensamentos e seus meios, já que ela vai relembrar o pai a todo momento. Agora o que a gente pode dizer um pouquinho do contato da Raíza com as mulheres da casa são cada uma de diferentes níveis, né? A começar pela Dionísia, eu sinto muita falta de uma personagem não estereotipada dentro desses livros. A Dionísia é uma personagem, é empregada, como eu já disse, ela não tem, né, um contexto, ela não tem uma complexidade tão grande quanto as outras personagens têm, ela está ali para ser prática. Você percebe que a todo momento que a Dionísia aparece aqui é para chamar a Raíza para a realidade. Ó, vamos fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, né? Então, ou seja, a Dionísia está ali para ser prática. E também ser prática dentro desse texto aqui não foge dos estereótipos da negra empregada, que não tem passado, não tem uma complexidade, que não desenvolve, né? Apenas está ali para servir. Então isso eu senti um pouco de falta na Dionísia aqui dentro. A Marfa, que é a prima dela, representa um pouquinho, se você for ver, dependendo do olhar que você vai ter para esse livro aqui, porque esse livro aqui foi na década de 70, 70 mais ou menos, né? E representa aqui, a Marfa, ela representa um pouquinho desse progressismo feminino, né? Ela olha para esses pensamentos de idealizações de Raíza com um certo desdém, vamos dizer assim, e ela é sempre para frente. Ela trabalha, a mãe dela, a mãe da Patrícia, a mãe da Raíza, a Patrícia, convida a Marfa para morar na casa dela, e a Raíza encontra na Marfa um ponto de apoio que, por exemplo, para outros assuntos que ela não encontra na mãe. Por quê? Porque na mãe, como eu falei, ela é a figura central dessa casa, ela é como uma entidade, é como muitos críticos apontam para a Patrícia, ela é como se fosse uma esfinge. Você encontra, os primeiros relatos da mãe dela aqui na casa, a mãe faz isso, a mãe é aquela coisa. Então você vai construindo aqui na sua cabeça uma imagem de Patrícia quase que endeusada. Por quê? Porque é ela que sustenta a casa. É vista como aquela mulher que trabalha, aquela mulher que age, né? Aquela mulher que está ali pronta para ser pragmática para servir mesmo, né? Por quê? Porque aqui a gente vai encontrar também, no fundo, na base da história, uma família decadente, né? Você vê que a Raíza não tem o pai dela, a mãe é a única que trabalha. Ela chama a prima Marfa para morar na casa. Então você vê uma decadência de uma família que, em meio a essas idealizações, em meio ao fluxo de consciências e passado presente se misturando, você vê uma família que tem uma base financeira limitada, já que só a Patrícia trabalha nessa casa, né? Então a figura da Patrícia aqui serve como uma entidade que permeia toda essa história aqui. E o contato que ela tem, inclusive, o contato que ela tem com a Raíza, são conversas, eu digo que são conversas interessantes. Ela desnuda a Raíza,
né? Ela tira essa idealização da raiz e coloca ela mais pé no chão. Por quê? Na conversa com a própria mãe, por exemplo, que a gente tem aqui um pouquinho da explicação desse título, Verão no Aquário. Porque a Raíza simboliza nesse texto como se fosse um peixe no aquário. É inerte, né? Uma pessoa, um peixinho que está ali dentro desse aquário, desse mundo limitado, que precisa ser cuidado. Ela tem um aquário dentro de casa, então ela olha para o peixe nesse sentido. E um peixe que vive dentro de um aquário, ao se deparar com a imensidão do mar, encontra aí o medo, a desorientação, né? E até a própria idealização do que ele pode encontrar no mar. Então você vê aí a ideia do comodismo versus o progresso, né? E a Raíza simboliza muito isso. A Raíza vem de raiz, né? A pessoa que não se mexe, a pessoa que fica fincada dentro de um espaço. E nesse sentido vem a tia Graciana também. A tia Graciana, toda vez que ela conversa com a Raíza vai puxar ali memórias. A tia Graciana simboliza o mais que tem de velho dentro dessa casa. Mas não de velho no sentido de passado, no sentido de que o tempo não avança, né? Ela olha dentro do quarto da tia Graciana, olha aquelas cortinas, a Patrícia já quer tirar aquelas cortinas, não, mantém aquelas cortinas, simboliza aquilo que é velho, simboliza o não avanço do tempo, e o tempo aqui é um assunto muito interessante de prestar atenção, por exemplo. E a Raíza, como um peixe dentro do aquário, ela prefere isso. Ela prefere estar dentro desse comodismo, né, que ela se colocou. E o verão é porque, assim, nessa história que se passa em São Paulo, está muito quente, muito abafado, né? Então a Raiz, ela prefere esses espaços escuros, sem muita luminosidade. A luminosidade, às vezes, parece ferir um pouco, né, ela. Então, de certa maneira, às vezes, quando acontece uma coisa bem interessante dentro desse livro, ela vai se remeter ali, vai voltar para essa escuridão, vai voltar para esse lugar fechado, vai voltar como se, né, para dentro desse aquário, é onde ela se sente mais cômoda. E a partir do texto a gente vai vendo um pouquinho de avanço, né, à medida que ela tenta ali tomar iniciativas para sair, tomar iniciativas diferentes, ir para a igreja, conversar com o André, enfim, ela demonstra ter essa força de vontade para sair desse aquário em qual ela está inserida. Então, a gente pode colocar aqui como é um livro que o tempo é determinante para tudo, né? E que o tempo, para o bem e para o mal, ele vai avançar, né? E nisso que ele vai avançar, as coisas mudam, as coisas não são inertes, né? E nesse avanço, ou você fica dentro do seu aquário, ou você acompanha a correnteza da vida, né? Você vai acompanhando os progressos, né? E para o bem e para o mal, depende de você acompanhar ou ser mais um pária, né? Querer parar no tempo, uma coisa que fica meio impossível de fazer, né? Fica a dica aqui desse livro, que é muito bom, valeu muito essa releitura, foi muito enriquecedor acompanhar os comentários dentro do grupo, de outras pessoas a respeito do mesmo tema, até porque, gente, Lígia Fagundes-Telles é sensacional. Acaba sendo um pouco redundante falar dela, né? E ser sensacional na mesma frase, não é mesmo? Fica a dica aqui desse livro, que é muito bom, vale a pena. Se você encontrar esse livro na estante, num sebo, na livraria, agarra, que vale muito a pena. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.